todos vocês que estão aqui sempre com a gente nesse devocional da manhã. E hoje eu levantei assim pensando na minha caminhada, pensando na vida, pensando muito reflexivo. Tem dia que a gente está desse jeito, né? E eu lembrei de um texto do apóstolo Paulo lá na carta aos Efésios capítulo 5, verso 15, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nesse conselho do apóstolo, né, falando para a gente ter prudência na nossa caminhada, na nossa conduta de vida, estarmos atentos à nossa caminhada, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades, não desperdiçando a vida, né, andando de maneira lúcida, de maneira prudente. É claro, eu fiquei pensando em tantas coisas que eu já passei e também eu tive o grato privilégio de poder ler a palavra, estudar a palavra já há bastante tempo, desde os meus 18 anos, e quantos valores, né, ficaram assim gravados no meu coração, de maneira que eu tenho assim alguns ensinos assim que não são teóricos, são práticos mesmo, são uma realidade na vida da gente, para que nos ajude, né, nessa caminhada, uma caminhada prudente, como o apóstolo está dizendo. E um dos valores que ficou, né, que é uma realidade, é a gente assim, quando a gente enfrenta as crises, a gente deve confiar em Deus, levantar a cabeça e prosseguir. Todos nós acertamos, todos nós erramos, todos nós já fizemos tantas coisas na vida, às vezes tivemos a oportunidade de acertar as coisas, outros não tiveram oportunidade, outros lidaram com a situação de maneira desastrosa, outros se arrependeram e fizeram seus acertos, mas o fato é que as coisas passam. O que passou, passou. O que aconteceu, aconteceu, e o que importa é que a gente prossiga confiando em Deus, o que significa fazendo as coisas de uma maneira diferente, fazendo as coisas à maneira de Deus. Os erros nos ensinam a não errar mais, pelo menos esse deveria ser o objetivo. As coisas que nós conquistamos e fizemos de bom vão mostrando que é possível acertar, e a gente lembrar como lidou com as coisas nos ajuda também a lidar com o tempo presente. O fato é que a gente não pode ficar parado no passado e a gente deve, como diz Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu levanto a cabeça, confio em Deus e sigo em frente na minha vida. Isso é um ensino muito precioso, porque o que passou não dá mais para voltar, não dá mais para mudar a situação, mas eu posso mudar com o sentimento do tempo presente com relação ao passado e posso realizar de maneira mais positiva e proveitosa as coisas que estão na minha frente. Então esse é um valor precioso na vida, assim como, por exemplo, um outro valor na palavra, que o Deus que cuida das flores, o Deus que cuida dos pássaros, Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Eu sempre falo isso, eu gosto muito desse texto porque é uma verdade. A gente está em casa, vê os pássaros chegarem no quintal, comer o farelo de pão e a natureza, e a gente vê tanta coisa com relação à natureza, leis que vão renovando, vai nascendo, vai morrendo, vai refazendo a vida. Na natureza existe todo um cuidado e Deus também cuida da nossa vida porque nós fazemos parte, porque nós fomos criados por Ele. Como diz Pedro, lançando sobre Ele a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida da gente sem a gente perceber.
muitas vezes a gente diz que é coincidência, muitas vezes a gente diz que foi pela nossa própria força, sem perceber muitas vezes, quantas vezes a gente já disse, não tem mais jeito, eu não tenho mais força, eu não sei o que fazer, mas sempre, sempre há um restinho de luz, sempre há uma nova ideia, sempre há uma nova disposição nascendo no nosso coração e nós estamos aqui. É Deus cuidando da gente, sem falar das intervenções que Ele faz, sem falar das pessoas que Ele envia, sem falar das coisas impossíveis ou das coisas que nós não pensamos, mas acontecem favoravelmente na nossa vida. Deus cuida de nós. O que é importante não é a gente tentar descobrir como é que Deus faz essas coisas, porque isso cabe a Deus, é Deus quem cuida. O que diz a palavra, nesse texto mesmo de Mateus, capítulo 6, é que nós devemos buscar o reino e a justiça em primeiro lugar. O que significa buscar viver de uma maneira justa, de uma maneira reta que agrade a Deus, e o seu reino, que significa o seu governo sobre a nossa vida, submissos, entendendo que os valores dele são os valores melhores para nós. Buscando essa direção dele na nossa vida, assumindo os valores do Evangelho, nós vamos experimentando cuidado. Não nos preocupemos como é que Deus vai cuidar. Isso cabe a Ele. Ele tem muitas formas de fazer isso que a nossa mente nem alcança. Agora, o que nós alcançamos é trabalhar a submissão ao nosso coração e isso nós devemos fazer. Um outro ensino assim, precioso nessa nossa caminhada, de muito valor, que produz bons frutos, é nós não ouvirmos os ruídos negativos, não deixarmos que os ruídos negativos nos impeçam de ouvir a voz de Deus. Quantos ruídos, dizendo que Deus não existe, dizendo que as coisas não são assim, palavras negativas, dizendo que você não é capaz, dizendo que outros são melhores, enfim, quantos ruídos negativos a gente ouve, más notícias, que provém de corações invejosos, de corações descrentes, de corações cobiçosos, de corações frustrados e que derramam no nosso caminho, na nossa vida, suas frustrações. E isso vai muitas vezes tomando um volume tão grande na nossa cabeça que nós esquecemos o que Deus sempre diz para a gente, que todo dom, todo bem procede dele na nossa vida, que Deus é amor, que Deus nos amou, que Deus amou o mundo de uma maneira impossível de medir, que Ele está presente na nossa vida e eis que estou convosco até a consumação dos séculos, disse o Mestre, disse Jesus na nossa vida. Eu queria nesse devocional deixar essa palavra para você. A nossa vida é uma caminhada, uma grande caminhada, não com relação ao tempo, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem, mas porque nessa caminhada a nossa paciência, as nossas emoções, nossa força, nosso autocontrole, todas essas coisas são provadas. E com os valores e com a verdade do Senhor, a gente fica mais forte e a gente enfrenta as coisas que tem que enfrentar. Então guarde no seu coração essas palavras, que ao enfrentarmos uma crise, a gente levanta a cabeça, confia em Deus e segue em frente. E que o Deus que cuida das flores, dos pássaros, cuida de você também. E não deixe que os ruídos negativos abafem, impeçam você de ouvir a voz de Deus. Se você tiver esses valores bem fortes, bem conscientes, a gente vai enfrentar a vida com mais lucidez, com mais alegria, e nós vamos colher mais conquistas também com o Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, acima de tudo, obrigado pela Tua presença. Amamos o Senhor e agradecemos pela riqueza do Teu amor. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa caminhada. Possível que cada um de nós estejamos trilhando, ó Pai, caminhos e momentos diferentes,
mas o Senhor é aquele que pode nos ajudar e fazer com que os nossos pés sejam preservados. Assim nós cremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te fortaleça e encha de coragem. Caminhe com Ele e com os valores dele, que são os melhores para a nossa vida. Deus te abençoe.